Então, fala galera do terceiro ano, vamos para mais uma videoaula de matemática. Olha, eu vou começar a videoaula de hoje falando mais ou menos o que a gente viu na aula passada, né? Nós falamos das medidas de comprimento não convencionais, nós falamos do pé, do palmo, passo, polegada, não foi isso? O que é que a gente vai fazer logo no início da nossa aula? Nós vamos corrigir uma atividade que eu deixei para vocês fazerem no módulo. Vamos corrigir a atividade das páginas 4 e 5, tá certo? Eu pedi para vocês completarem uma tabela, na verdade, duas tabelas. Uma tabela que vocês usaram os passos para medir e uma tabela que vocês usaram palmos para medir, com a ajuda do familiar. Aí tem uma pergunta no módulo que diz assim: as medidas encontradas foram iguais ou diferentes? Então, é muito provável que as medidas que você achou comparada com a que seu familiar achou, tenham sido diferentes, porque o tamanho do passo, o tamanho do seu passo, o tamanho da palma da mão, né, vai variar, não é igual, varia de pessoa para pessoa. Então, eu espero que vocês tenham respondido que as medidas encontradas tenham sido diferentes, tá bom? Vamos responder agora, corrigir a página 5, questão 2, que diz assim: Pedro e Caio estão usando passos para medir a distância entre a casa onde moram e a padaria. Sabendo que Pedro é pai de Caio, quem vai dar mais passos para medir essa distância? Olha, o menino tem um passo bem curtinho, não é isso? Então, o filho que vai dar mais passos, ou seja, Caio que vai dar mais passos, por quê? Porque ele tem um passo menor. Corrijam aí, vão colocando o Czinho de certo, ó. Se vocês acertaram, vocês pegam a caneta de vocês, ou lápis mesmo, e colocam um Czinho de certo assim do lado, tá bom? Terceira questão. A tia de Bianca é costureira. Elas estão usando o palmo para medir a largura de um tecido. Letra A. Complete a tabela com a quantidade de palmos encontrada por Bianca e sua tia. Bianca, se vocês contarem aí, Bianca encontrou 10 palmos, tá bom? E a tia de Bianca, como ela tem um palmo maior, a tia de Bianca só encontrou 7 palmos. A letra B está perguntando: quem tem o palmo menor? Quem tem o palmo menor é Bianca, tá certo? E aí eu já vou deixar um comentário para vocês que é o seguinte: quem tem o palmo menor vai utilizar mais palmos para determinar a medida, né? Já quem tem o palmo maior vai utilizar menos palmos para determinar a medida. Então, por isso que Bianca tem um palmo menor e precisou de mais palmos para determinar. Precisou de 10 palmos para determinar a largura desse tecido. Tá certo? Bem, agora nós vamos falar do assunto da aula de hoje. Nós já falamos de medidas de comprimento não convencionais, mas na aula de hoje nós vamos focar nas medidas de comprimento convencionais, no caso, o centímetro, o quilômetro e o metro. Tá certo? É o assunto da nossa aula de hoje. Quero que vocês prestem bastante atenção. Tá bom? Combinado? Bem, metro, centímetro e milímetro. Vamos começar trocando uma ideia. Quem quiser me acompanhar está na página 7. Eu estou na página 7, tá certo? Então, eu quero que vocês observem primeiramente, né, o uso de alguns instrumentos de medida de comprimento em situações do dia a dia de alguns profissionais, né? Por exemplo, o arquiteto, ele usa a régua em seus projetos, né? A gente também, estudante, né, professor, estudante, nós utilizamos na escola a régua muito, não é isso? O arquiteto, que é um profissional, utiliza a régua em seus projetos. O construtor usa a trena. A trena é esse instrumento aí que vocês estão vendo na imagem. O construtor utiliza aqui a trena, estão vendo? E a costureira usa uma fita métrica. Olha a fita métrica aqui, tá certo? Então, régua, trena, fita métrica são alguns dos instrumentos usados para medir comprimento. Olha, a régua, ela é utilizada para medir, como é que eu posso dizer? Ela é utilizada para medidas menores, tudo bem? Já a trena e a fita métrica é utilizada para medidas maiores, tudo bem? Bem, gente, na aula de hoje nós vamos falar bastante da régua, viu?
A régua é esse instrumento. Ah, tio, eu já sei usar régua. Sabe, mas presta atenção, porque tem muita gente que pensa que sabe usar régua, mas utiliza a régua de forma incorreta. Observem o seguinte: vocês sabiam que na régua nós temos centímetros e nós temos os milímetros? É. Vocês sabem qual é a diferença de centímetros para milímetros? Tem diferença. Centímetro é um pouquinho maior. Olha o tamanho do centímetro. Um centímetro tem esse tamanho aqui, ó. O centímetro é um pouquinho maior. O milímetro é bem pequitititica. Quando você quer medir o tamanho de uma formiga, você vai medir em milímetros, porque é bem pequitititica, tá vendo? Os centímetros, ó, a cada número desse aqui eu tenho centímetros, tá certo? Nessa régua eu tenho 10 centímetros, ó. Do 0 para o 1, eu tenho 1 centímetro. Do 1 para o 2, eu tenho mais 1 centímetro. Do 2 para o 3, eu tenho mais 1 centímetro. Do 3 para o 4, eu tenho mais 1 centímetro, etc. Entendeu? Se eu juntar todos os centímetros, eu tenho nessa régua daqui 10 centímetros. Agora, os milímetros. Os milímetros são esses tracinhos miudinhos aí, ó. Estão vendo? Então, a cada tracinho desse aí é 1 milímetro, tá certo? O milímetro é bem pequenininho. Então, ó, aqui, deixa eu pegar a caneta para vocês observarem uma curiosidade dos milímetros. Ó, quando você vai começar a contar os milímetros, observem: 0 milímetros, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros. Nesse meio aqui, que é maior, quer dizer que são 5 milímetros, tá bom? Aí vem 6 milímetros, 7 milímetros, 8 milímetros, 9 milímetros. No 1, ou eu falo 1 centímetro, ou eu falo 10 milímetros, tá bom? Vamos continuar. 11 milímetros, 12 milímetros, 3 milímetros, 14 milímetros, ó, 15 milímetros. 16 milímetros, 17 milímetros, 18 milímetros, 19 milímetros, 20 milímetros. 20 milímetros é a mesma coisa que 2 centímetros, tá bom? Então, observe isso. A cada 1 centímetro, ó, aqui, nessa distância de 1 centímetro aqui, ó, nessa distância de 1 centímetro, em 1 centímetro cabem 10 milímetros. Tem 10 tracinhos aqui, ó, de milímetros, tudo bem? Nessa régua toda, se vocês fossem contar quantos milímetros tem, vocês iam ver que tem 100 milímetros. Essa régua tem 10 centímetros e tem 100 milímetros, tá bom? Vamos agora aprender a utilizar uma régua. Por exemplo, eu tenho aí um lápis. Se eu quiser medir o tamanho desse lápis, o comprimento desse lápis, olha como eu devo posicionar a régua. Percebam aqui uma coisa. Olha onde está o zero, bem numa das pontas do lápis. Está vendo? Eu tenho que colocar bem alinhado no zero, né? E depois aí eu vejo, ó, em que direção vai para a outra ponta. Então eu digo que tem 4 centímetros. Repetindo, ó, vou falar uma coisa: tem gente que faz errado, tem gente que coloca a régua dessa maneira, né? Dessa maneira que está errado, ó, porque não está alinhado com o início. Ó, uma das pontas não está no zero, está errado dessa maneira. O correto é assim, ó, gente, alinhado no zero, ó, bem alinhado, e aí você vai vir aqui e ver aonde ele parou. Parou no 4 centímetros. Então, quantos centímetros tem esse lápis? 4 centímetros. Agora, gente, uma coisa, para você não ficar escrevendo centímetros toda hora, vocês podem usar a sigla do centímetro. Ó, vou trocar 4 centímetros, fica 4 cm. Cm quer dizer o quê? Centímetros. Tudo bem? Agora, se eu perguntasse quantos milímetros tem esse lápis, ó, se você for contar de um em um, vocês vão achar quantos milímetros. Se tem 4 centímetros, é fácil. Eu tenho 40 milímetros. E aí, para você não escreverem milímetros toda hora, vocês podem usar a sigla dos milímetros, que é MM, tá certo? Então, 40 mm está significando 40 milímetros. Vamos medir agora o comprimento desse lápis aí. Tá vendo que ele já é um pouco maior.
Então, vamos colocar a régua no local correto, tá bom? E aí, nós vamos ver aonde vai, ó, parar. Tá parando aqui, ó. Tá vendo? Nesse traço do meio. Lembra que tio Hugo já explicou o que significa isso. E aí, como é que eu escrevo? Ó, eu vou dizer que ele tem, ó, 6 centímetros e 5 milímetros. Então, vamos escrever 6 centímetros e 5 milímetros. Mas se a pergunta fosse assim, quantos milímetros tem esse lápis? Ou seja, eu teria que contar de um em um. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantos milímetros tem esse lápis? Se parou aqui, ó, ele tem 65 milímetros, tá certo? Vamos medir agora outro lápis. Esse já é um pouquinho menor. Presta atenção. Quantos centímetros tem esse lápis? Então, vamos ver. Ele está parando mais ou menos aqui. Ó, bem certinho. Viu, gente? Então, nós temos 4 centímetros e 2, 3 milímetros. 4 centímetros e 3 milímetros. Vamos colocar isso, tá certo? Se fosse quantos milímetros tem esse lápis, eu responderia 43 milímetros. Agora, gente, vamos medir uma borracha, mas percebam que a régua está quebrada. Quem nunca se deparou com isso? Ah, tio, minha régua está quebrada, eu não posso usar. Eu não consigo mais medir. Oh, gente, consegue sim. Vai para. Ah, tio, mas o zero, que eu tenho que começar no zero, ele não está começando no zero, então eu não consigo medir a borracha aí que você está me pedindo para medir, porque não tem o zero. A parte do zero quebrou. Não, você começa em outro. Você começa em outro local. Vamos começar aqui ó, no 4, tá certo? Faz de conta que eu estou iniciando aqui no 4, tá vendo? Ó, e aí eu quero contar quantos centímetros. Vamos contar, ó. 1, 2, 3. 3 centímetros e 2, 3, 4, 5 milímetros. Então, vamos colocar isso. Tem 3 centímetros e 5 milímetros. Se eu fosse contar quantos milímetros tem essa borracha, 35 milímetros. Entenderam, né? Régua quebrada não significa que você não vai medir. Consegue sim. A trena e a fita métrica nós vamos falar quando nós estivermos utilizando medidas maiores. Olha, observem aí, ó. Em 1 metro, cabem 100 centímetros. Então, nessa trena aqui que vocês estão vendo, nessa trena, nós temos 1 metro, ou seja, nós temos 100 centímetros nessa trena. Então, metro, a sigla é M, centímetro, a sigla é cm, milímetro, a sigla é mm, todas essas medidas, tudo isso aí, metro, centímetro e milímetro, são unidades de medida de comprimento. Às vezes você usa... O que é que você usa para medir com milímetro? Um tamanhozinho de um grão de açúcar, um grão de areia, bem pequenininho. O centímetro, o tamanho de um lápis. O metro, o tamanho de uma pessoa, né? O tamanho de um prédio. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu vou deixar a atividade das páginas 9 e 10 para vocês fazerem com base nisso que o tio Hugo explicou. Beijos, tchau, tchau. Até a próxima.